A faxineira humilde ouviu, por acaso, a confissão do patrão minutos antes da assinatura do contrato milionário. E o que ela fez em seguida deixou todo mundo sem fala. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. É um corte necessário, Elisário. Demitimos 30% das funcionárias e ninguém vai perceber, são apenas auxiliares de limpeza. A voz de Roderico Vasconcelos era baixa, um som confidencial que passou pela porta entreaberta do gabinete e chegou até Avelina com uma clareza assustadora. Elas são substituíveis. Amanhã mesmo teremos outras, provavelmente mais baratas e sem o vício de reclamar por direitos. Avelina ficou completamente parada. O pano que ela usava para limpar o rodapé de madeira escura permaneceu imóvel em sua mão. As palavras que ouviu causaram nela um mal-estar imediato. E o sindicato, Roderico? Não teremos problemas com isso? Perguntou a segunda voz, a de Elisário Drummond, que parecia um pouco insegura. Uma risada curta e sem qualquer alegria veio de Roderico. Problemas? O único problema seria manter esse custo na nossa folha de pagamento. O Sr. Rothschild, nosso comprador, não precisa saber desses detalhes antes de colocar a assinatura dele no papel. Depois que o dinheiro entrar, isso será apenas mais um comunicado interno no mural dos funcionários. Ninguém importante vai se importar. Ninguém importante. A frase permaneceu no ar frio do 47º andar. Para Avelina, a sensação foi de uma súbita falta de ar. Seu coração começou a bater muito rápido, tão forte que ela podia sentir as pulsações em seu pescoço. Imediatamente, pensou no rosto cansado de Zoraide, que quase perdeu o emprego na semana passada, por chegar atrasada depois que o filho pequeno ficou doente durante a noite. Lembrou-se de Nivalda, que contava cada centavo do salário para conseguir pagar o aluguel e os remédios para a mãe idosa. 30%. Quantas de suas colegas seriam dispensadas daquela forma, sem a menor cerimônia ou respeito? Para homens como Roderico, elas eram apenas uma despesa a ser cortada. Para Avelina, eram mulheres com nomes, com filhos, com contas para pagar e com sonhos, assim como ela. Ela se encolheu instintivamente atrás da grande poltrona de couro bege, desejando ser invisível. Naquele momento, ela se deu conta de que para eles, ela já era a faxineira. Alguém que está ali para limpar a sujeira, mas que não deve ser vista nem ouvida. O elevador de paredes espelhadas a tinha levado até aquele andar, mostrando a cidade de São Paulo lá embaixo, cinzenta e indiferente. O frio do ar-condicionado, que antes era apenas um detalhe do ambiente, agora a fazia sentir um arrepio por todo o corpo, enquanto uma raiva silenciosa crescia dentro dela, esquentando seu rosto. Com os olhos marejados, ela olhou ao redor do salão executivo. Os pisos de carvalho claro eram tão polidos que refletiam as luzes do teto com perfeição. As enormes janelas de vidro mostravam a cidade como um mapa, cheia de prédios e ruas movimentadas. E bem no centro de tudo, sobre a grande mesa de mogno, estava o objeto que motivava toda aquela crueldade. Um contrato de 50 milhões de reais. As folhas estavam perfeitamente alinhadas, presas por clipes dourados. Ao lado, canetas caras esperavam em suportes de couro. Cada objeto naquele salão demonstrava poder e uma riqueza que Avelina jamais poderia imaginar. O cheiro forte de um café de luxo, que ela sabia que custava uma fortuna, completava a atmosfera de opulência. Era um lugar onde o destino de dezenas de famílias era decidido com frieza entre um gole de café e outro. Um pensamento voltou à sua mente, um desejo que ela raramente se permitia ter. Se eu pudesse sentar ali, em uma daquelas cadeiras, seria diferente. Se ela estivesse naquela posição, as coisas não seriam assim.
mas sua realidade era outra. Ali estava ela, com as mãos protegidas por luvas de borracha, ao lado de um balde com água suja, sendo testemunha de uma conversa que poderia destruir a vida de suas amigas. Cada detalhe daquela sala elegante apenas servia para lembrá-la da enorme distância social que a separava daquelas pessoas. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre ser tratada com dignidade, algo que estava sendo negado às suas colegas. A injustiça era tão clara, tão forte, que ela sentiu a garganta apertar e os olhos arderem, exigindo um esforço imenso para não desabar em choro ali mesmo. Avelina permaneceu escondida atrás da poltrona, com as mãos paradas e o corpo tenso. O som da conversa no gabinete continuava, e mais fragmentos de frases chegavam até ela, cada um mais doloroso que o outro. Mas Roderico, e a promessa de estabilidade que fizemos no último comunicado geral? A voz de Elisário soou novamente, desta vez com um tom de quem busca alguma justificativa. Aquele que você mesmo pediu para afixar em todos os murais. O pessoal da limpeza comentou sobre isso, se sentiram mais seguros. Roderico soltou um suspiro, o tipo de som que uma pessoa faz quando está impaciente e se sentindo superior. Elisário, por favor, comunicados são ferramentas. Ferramentas para manter a calma e a produtividade. Não são contratos de sangue. O papel aceita qualquer coisa que a gente escreva nele. A estabilidade que realmente importa é a financeira, a da empresa. A delas é um detalhe que podemos ajustar conforme a necessidade. A palavra detalhe foi o que quebrou a última barreira de autocontrole de Avelina. Um detalhe. A vida de suas amigas, a comida na mesa de suas famílias, o futuro de seus filhos. Tudo isso era apenas um pequeno detalhe na grande negociação de 50 milhões de reais. A promessa que havia trazido um alívio visível para tantas de suas colegas não passava de uma mentira bem calculada. A traição era clara e a sensação de ter sido enganada era amarga. O coração dela doía ao pensar em Zoraide. Lembrou-se dela na semana anterior, durante o intervalo para o café, sentada no pequeno refeitório dos funcionários no subsolo. Zoraide mostrava com um orgulho imenso a foto do filho no celular, um menino sorridente de 7 anos. Olha, Avelina, ele passou de ano. Estou juntando dinheiro para comprar o material escolar novo que ele quer, aquele com o desenho do super-herói. Zoraide fazia horas extras sempre que podia. Limpava com um cuidado extra, tudo para garantir que seu filho tivesse o que precisava, para que ele tivesse um futuro melhor que o dela. Ela acreditou na promessa de estabilidade. Confiou na empresa. Agora, essa confiança havia sido transformada em nada. Depois veio a imagem de Nivalda, sempre tão quieta e preocupada. Nivalda nunca reclamava, mas Avelina via o cansaço em seus olhos. Via suas mãos um pouco trêmulas ao final do dia. Sabia que Nivalda pulava o almoço alguns dias para economizar o dinheiro do vale-refeição. A conta do hospital da minha mãe veio alta de novo este mês. Nivalda tinha confessado a ela em voz baixa, como se tivesse vergonha de sua própria dificuldade. Mas com o emprego garantido, eu dou um jeito. A gente sempre dá um jeito, não é? Avelina tinha concordado com ela, oferecendo um sorriso para lhe dar força, sem saber que estava repetindo uma mentira criada por homens como Roderico. A segurança que elas pensavam ter era uma ilusão, cuidadosamente construída para mantê-las trabalhando em paz, até que não fossem mais necessárias. O som abafado das palavras de Roderico são só auxiliares, repetia-se na mente de Avelina. Aquela frase a diminuía, a ela e a todas as suas colegas, a uma categoria sem importância, descartável. Elas não eram vistas como pessoas, como mães, como filhas que cuidavam de seus pais. Eram apenas uma função, um custo que podia ser eliminado. Avelina apertou o pano úmido com tanta força que a água suja escorreu por seus dedos, por cima da luva de borracha.
Ela sentiu uma vontade enorme de sair dali, de correr para longe daquela sala fria e daquelas vozes cruéis. Mas seus pés pareciam presos ao chão. Ela estava presa entre a verdade devastadora que acabara de descobrir e a necessidade de manter o emprego que sustentava a ela e a sua filha. Avelina finalmente se moveu, um movimento pequeno, quase imperceptível. Ela se afastou um pouco da poltrona e seu corpo se refletiu na superfície escura e brilhante de um painel de vidro que decorava a parede. Por um instante, ela se encarou. Viu a silhueta de uma mulher curvada pela exaustão, vestindo um uniforme simples que a tornava anônima. Viu suas próprias mãos, ainda cobertas pelas luvas de borracha úmidas de detergente. Aquela era a imagem que o mundo via. A faxineira, uma figura funcional, quase invisível, mas por dentro, uma batalha estava sendo travada. Cada gota de suor que se formava em sua testa parecia representar uma escolha: ficar em silêncio ou ter coragem. Uma voz dentro dela, a voz do medo e da razão, gritava para que ela ficasse quieta. Pense na sua filha, Avelina. Pense na Amélia. A imagem de sua filha, de 16 anos, surgiu em sua mente com uma clareza dolorosa. Lembrou-se de uma conversa que tiveram na cozinha de seu pequeno apartamento algumas semanas atrás. Amélia estava sentada à mesa, cercada de livros, estudando para uma prova importante. «Mãe, a senhora trabalha tanto, chega em casa tão cansada», disse Amélia, com os olhos cheios de uma preocupação que Avelina desejava que sua filha nunca precisasse sentir. «Um dia eu vou arrumar um bom emprego e a senhora não vai mais precisar fazer isso». Avelina sorriu, aproximou-se e afagou os cabelos da filha. «Não, minha filha. A minha parte é trabalhar para te dar um futuro melhor. A sua única obrigação é estudar e ser uma pessoa boa. Eu dou conta do resto». Aquela promessa, um futuro melhor, era o motor de sua vida. Cada chão que ela limpava, cada banheiro que ela esfregava, era por Amélia. Perder aquele emprego significava colocar tudo em risco. Significava talvez não ter o dinheiro do aluguel no próximo mês. Significava olhar nos olhos de sua filha e dizer que tinha falhado. A simples ideia fez seu estômago revirar. O medo era uma sensação física, um frio que começava na barriga e se espalhava por todo o corpo, deixando suas mãos ainda mais geladas. Denunciar Roderico custaria seu emprego. Era uma certeza. Homens como ele não perdoavam esse tipo de afronta. Mas então, outra voz se manifestou em sua consciência, uma voz mais baixa, porém firme. E as outras, Avelina? E Zoraide? E Nivalda? E as outras 28 mulheres que você nem conhece direito, mas que contam com esse emprego tanto quanto você? Todas elas tinham alguém que dependia delas. Todas elas tinham suas próprias promessas para cumprir. Como ela poderia ficar em silêncio, sabendo que sua omissão permitiria que a vida de 30 famílias fosse virada de cabeça para baixo por pura ganância? O peso dessa responsabilidade era esmagador. Parecia uma força física pressionando seu peito, dificultando sua respiração. Ela olhou novamente para o seu reflexo. A mulher que a encarava de volta parecia fraca, assustada. Mas Avelina sabia que dentro daquela mulher havia uma força que nem ela mesma entendia direito. A mesma força que a fazia acordar às 4 da manhã todos os dias, pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltar para casa tarde da noite, para ainda cuidar da filha e da casa. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente começaram a se formar em seus olhos, ardendo, ameaçando escapar. Ela estava presa. Se falasse, arriscava o futuro de Amélia. Se ficasse calada, seria cúmplice de uma injustiça terrível, carregando para sempre a culpa de ter abandonado suas colegas. Exatamente às 9h59 da manhã, o conflito que dividia a alma de Avelina foi interrompido por um som.
As portas duplas do salão executivo se abriram suavemente, sem fazer barulho, mas a mudança na atmosfera da sala foi imediata e inconfundível. O silêncio tenso foi substituído por uma energia de importância e expectativa. Roderico e Elisário saíram rapidamente do gabinete, seus rostos transformados. A crueldade e a arrogância que Avelina ouviu em suas vozes tinham desaparecido, dando lugar a expressões de cordialidade e profissionalismo. Roderico ajeitou o nó da gravata e caminhou com passos largos e confiantes para receber os recém-chegados. Primeiro, entraram os homens de negócios, um pequeno grupo de executivos em ternos escuros e caros, com pastas de couro nas mãos. Logo atrás deles, vieram 2 jornalistas de uma importante revista de economia, um homem e uma mulher, ambos segurando pequenos gravadores e observando tudo com olhos atentos. Então, surgiu o tabelião, o doutor Caetano Moreira, um senhor de cabelos brancos e óculos de armação fina que carregava uma maleta pesada e olhava ao redor com a seriedade de quem está prestes a oficializar um ato histórico. Mas todas as atenções, inclusive as de Roderico, se voltaram para o homem que entrou por último, Maximilian Rothschild. Ele não era o mais alto nem o mais velho, mas tinha uma presença que parecia ocupar todo o espaço. Vestia um blazer cinza chumbo, que parecia ter sido feito sob medida para ele, combinado com uma camisa branca e calças escuras. Seus movimentos eram calmos e controlados, e seu rosto mantinha uma expressão serena e quase indecifrável. Ele era o representante do comprador, o verdadeiro poder naquele salão. Senhor Rothschild, que imenso prazer em recebê-lo, disse Roderico estendendo a mão com um sorriso largo. Estávamos ansiosos por sua chegada. Espero que o trânsito de São Paulo não o tenha aborrecido. Maximilian apertou a mão de Roderico de forma firme, mas breve. De forma alguma, senhor Vasconcelos. A pontualidade é fundamental nos negócios. Ele respondeu. Sua voz era tranquila, mas carregada de autoridade. Está tudo pronto para a assinatura? Tudo em perfeita ordem, garantiu Roderico, gesticulando para a grande mesa de mogno. Enquanto os homens mais importantes se cumprimentavam, Avelina, ainda em seu canto, observava cada detalhe. Ela deixou de ser apenas a faxineira assustada e se tornou uma espectadora atenta. Ela via como os advogados circulavam em pequenos grupos, cochichando entre si enquanto conferiam informações em seus tablets. A cláusula 7.2 está confirmada? Um deles sussurrou para o outro. Sim, nosso departamento jurídico deu o parecer final ontem à noite. Tudo em ordem, respondeu o colega, sem desviar os olhos da tela. Avelina estudava a postura de cada um, os sorrisos forçados, os apertos de mão que pareciam mais uma demonstração de força do que um gesto de cumprimento. Eles se moviam e falavam como se pessoas como ela, que limpava o chão que eles pisavam, fossem completamente invisíveis, parte do cenário, como os vasos de plantas ou os quadros na parede. Aquele era o ritual do poder, um teatro cuidadosamente ensaiado, onde cada gesto era medido e cada palavra tinha um propósito. Ela olhou de Roderico para Maximilian. Viu como o homem que minutos antes decidia o futuro de 30 famílias com total indiferença agora se mostrava solícito e respeitoso diante do comprador. A hierarquia era clara. E no meio de todo aquele poder e dinheiro, Avelina começou a sentir algo diferente crescer dentro de si, por baixo do medo. Era uma estranha sensação de clareza. Ela não era uma executiva, nem uma advogada, mas ela tinha algo que ninguém mais naquela sala possuía: a verdade. O grupo de homens poderosos se acomodou ao redor da grande mesa de mogno. Roderico Vasconcelos sentou-se em uma das cabeceiras com um sorriso de pura satisfação no rosto. Maximilian Rothschild sentou-se ao seu lado, sua calma contrastando com a agitação mal disfarçada de Roderico. Os advogados tomaram seus lugares, abrindo suas pastas e alinhando documentos.
O clima era de finalização, de vitória. O Dr. Caetano Moreira, o tabelião, colocou sua maleta sobre a mesa e a abriu com cuidado. Retirou o contrato, um conjunto de folhas grossas unidas pelo clipe dourado, e o posicionou no centro da mesa, exatamente entre Roderico e Maximilian. Ele ajeitou seus óculos e olhou para os presentes. Senhores, o contrato foi devidamente lido e revisado por ambas as partes, como confirmamos mais cedo, disse o tabelião com sua voz formal e um pouco cansada. Se estiverem prontos e não houver mais nenhuma pendência, podemos concluir o ato. Estamos mais do que prontos, Dr. Moreira, respondeu Roderico com a voz cheia de triunfo. Ele fez um gesto em direção a Maximilian. É um momento histórico para a nossa empresa. Por favor, Sr. Rothschild. O tabelião pegou uma das elegantes canetas da bandeja de couro e a ofereceu a Maximilian. Avelina observava a cena. Seu coração batia tão forte que ela sentia o sangue pulsar em suas orelhas. Cada batida parecia dizer, agora ou nunca. Aquele era o momento. A caneta estava no ar, a um palmo do papel. Em poucos segundos, uma assinatura transformaria 50 milhões de reais em realidade e, ao mesmo tempo, selaria o destino de 30 mulheres. O medo ainda estava presente, um gelo em seu estômago que a fazia querer recuar, desaparecer em seu canto e fingir que não tinha ouvido nada. Sua mente repassou, em uma velocidade impressionante, os últimos 8 anos de sua vida. 8 anos entrando e saindo daquele prédio antes do sol nascer. 8 anos limpando o lixo, as manchas de café, os vestígios que aquelas pessoas importantes deixavam para trás. Durante 8 anos, ela foi paga para ser invisível, para apagar as marcas dos outros, para deixar tudo limpo e arrumado para um novo dia de negócios. Ela conhecia cada canto daquele andar, não como os executivos, mas de uma forma muito mais íntima. Ela conhecia o cheiro dos produtos de limpeza misturado ao perfume caro. Conhecia o som do silêncio da madrugada e o barulho apressado do fim do expediente. 8 anos, ouvindo conversas pela metade, vendo sorrisos falsos e gestos calculados. 8 anos sendo uma sombra. Sua mão, dentro da luva de borracha, se fechou com força. O medo dizia para ela pensar em Amélia, para proteger seu emprego a qualquer custo. Mas, no instante em que Maximilian Rothschild inclinou seu corpo para a frente, pronto para assinar, uma imagem diferente de sua filha surgiu em sua mente. Não era a Amélia preocupada de sua cozinha. Era uma visão. Uma Amélia mais velha, talvez com 20 e poucos anos, uma mulher formada e confiante. Nessa visão, sua filha a olhava, não com pena ou preocupação, mas com um orgulho imenso nos olhos. Era um olhar de admiração, o tipo de olhar que um filho dá a um pai ou a uma mãe que fez a coisa certa, não importando o quão difícil tenha sido. Aquela imagem, tão clara e tão forte, mudou tudo dentro de Avelina. A questão não era mais apenas sobre proteger o futuro de Amélia com o dinheiro daquele emprego. Era sobre que tipo de mãe ela queria ser para sua filha. Queria ser a mãe que se calou diante de uma injustiça por medo, ou a mãe que se levantou por aquilo em que acreditava, mesmo que isso custasse tudo. A timidez que a acompanhou por toda a vida, que a fazia abaixar a cabeça e desviar o olhar, começou a perder força. O medo não desapareceu, mas se transformou. Virou combustível, uma energia que subiu por seu corpo e firmou suas pernas. Num impulso que pareceu vir de um lugar muito profundo de sua alma, Avelina ergueu a cabeça. Endireitou as costas, que por tantos anos se curvaram para limpar o chão. E contra todos os instintos de autopreservação, ela deu um passo à frente, saindo de trás da poltrona, saindo da sombra. Avelina deu aquele passo à frente, saindo completamente das sombras. O movimento foi pequeno, mas no silêncio daquele salão pareceu um terremoto. Todas as cabeças, que antes estavam focadas na mesa de Mogno, viraram-se em sua direção. Por um segundo,
Houve apenas confusão nos rostos dos presentes. Quem era aquela mulher de uniforme? O que ela estava fazendo? Antes que alguém pudesse processar a interrupção, a voz de Avelina soou. Não foi um grito, nem um sussurro. Foi uma voz clara, firme e carregada com o peso da verdade que ela carregava. Ela não olhou para Roderico, o homem que a aterrorizava. Manteve seu olhar fixo em Maximilian Rothschild, o único com poder para mudar o curso dos acontecimentos. Senhor Rothschild, ela começou, e a sala ficou ainda mais silenciosa. Com licença. O senhor está ciente de que a empresa planeja demitir 30% das funcionárias da limpeza ainda hoje à noite, apesar da promessa de estabilidade que nos foi feita? A pergunta caiu no meio daquele ambiente de luxo e poder com um impacto imenso. A caneta na mão de Maximilian parou no ar, a poucos centímetros do papel onde sua assinatura criaria um negócio milionário. Seus olhos, que antes estavam focados no contrato, agora se fixaram em Avelina. A expressão em seu rosto não era de raiva, mas de uma profunda e genuína surpresa. Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse tentando entender se o que ouviu era real. A reação de Roderico Vasconcelos foi o oposto. O sorriso vitorioso congelou em seus lábios e depois se desfez completamente. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido. Seus olhos se arregalaram em choque por um instante, antes de se estreitarem em pura fúria. Elisário Drummond, ao seu lado, pareceu encolher na cadeira, olhando de Avelina para Roderico com pânico estampado no rosto. Os advogados pararam de mexer em seus papéis, trocando olhares confusos e alarmados. Mas foram os jornalistas que reagiram mais rápido. A apatia de quem cobre apenas mais um evento corporativo desapareceu. A mulher ligou discretamente o gravador que segurava, enquanto seu colega levantava o celular, fingindo checar uma mensagem. Mas Avelina sabia que ele havia começado a gravar. Eles sentiram o cheiro de uma história muito maior do que a simples assinatura de um contrato. O silêncio absoluto durou talvez 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi Roderico quem o quebrou, levantando-se da cadeira com um movimento brusco. O que significa isto? Ele perguntou, a voz alterada pela raiva. Ele não olhou para Maximilian, mas diretamente para Avelina, apontando um dedo acusador em sua direção. Quem é você para interromper uma reunião privada? Isso é um absurdo. Segurança! Ele olhou para a porta, esperando que guardas uniformizados aparecessem para arrastar Avelina para fora. Segurança! Tirem esta mulher daqui agora mesmo! Seu grito foi alto no salão, uma tentativa desesperada de reafirmar sua autoridade e apagar o que tinha sido dito. Alguns dos executivos se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, olhando para o chão, para o teto, para qualquer lugar que não fosse Avelina ou Roderico. Mas Avelina não se moveu. Ela sentia o tremor em suas pernas, mas se forçou a ficar parada. Ignorou o grito de Roderico. Ignorou o dedo apontado para ela. Ignorou o olhar apavorado de Elisário. Ela manteve seus olhos firmes em Maximilian Rothschild. Era a ele que ela havia feito a pergunta, e era dele que ela esperava uma resposta. Sua postura, seu silêncio desafiador diante da fúria de seu chefe, dizia mais do que qualquer palavra. Dizia que ela não seria intimidada. Dizia que a verdade havia sido dita e não poderia mais ser ignorada. O salão inteiro prendeu a respiração, esperando para ver o que o homem com a caneta na mão faria a seguir. O grito de Roderico por segurança ficou suspenso no ar tenso do salão. Ninguém se moveu. Os seguranças não apareceram. Avelina permaneceu firme, com o olhar fixo em Maximilian Rothschild, que por sua vez continuava a encará-la com uma curiosidade intensa. Lentamente, como se cada movimento fosse cuidadosamente pesado, Maximilian colocou a caneta sobre a mesa ao lado do contrato não assinado. Ele ergueu uma das mãos na direção de Roderico, um gesto calmo, mas que ordenava silêncio de forma inquestionável.
Um momento, por favor, Sr. Vasconcelos, disse Maximilian. Sua voz era baixa, mas cortou a tensão da sala com a precisão de uma lâmina. Ele não desviou o olhar de Avelina. Acho que devemos ouvir o que a senhora tem a dizer. A autoridade de Roderico se desfez no mesmo instante. O rosto dele, antes vermelho de raiva, agora estava pálido de pânico. Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Apenas um som engasgado. Ele olhou para os outros executivos de sua equipe, buscando apoio, mas eles evitavam seu olhar, de repente muito interessados nos detalhes de seus próprios sapatos ou nos nós de suas gravatas. Roderico estava sozinho. Ele tentou engolir em seco. A mentira que ele precisava sustentar agora parecia presa em sua garganta. Senhor Rothschild, isso é um completo absurdo, conseguiu dizer com a voz falhando. É um mal-entendido. Provavelmente uma funcionária descontente buscando algum tipo de vantagem. Isso não tem fundamento algum. Um advogado de aparência nervosa, que estava sentado ao lado de Maximilian, inclinou-se e sussurrou rapidamente em seu ouvido. Senhor, isso é altamente irregular. Pode ser uma armadilha, talvez da concorrência para melar o negócio. Sugiro que não dê atenção e peçamos que ela se retire para resolvermos isso internamente. Maximilian ouviu o conselho, mas seu olhar não vacilou. Ele se virou minimamente para o advogado. Irregular ou não, a acusação foi feita publicamente, e é uma acusação séria. Com calma, ele pegou seu tablet que estava sobre a mesa. Seus dedos deslizaram pela tela, abrindo documentos, passando por notas. Ele não parecia procurar uma saída, mas sim uma confirmação. Seus olhos percorriam linhas de texto e planilhas de custos que Avelina não entendia, mas ela sabia o que ele estava procurando. Estava procurando a verdade, ou pelo menos os vestígios dela, nos relatórios financeiros que havia recebido. Enquanto Maximilian estava concentrado no aparelho, os dois jornalistas viram sua oportunidade. A mulher, com uma discrição profissional, posicionou seu gravador de forma mais ostensiva sobre a mesa. O homem, que antes fingia olhar o celular, agora o segurava de uma forma que deixava claro que estava transmitindo ao vivo. A notícia do escândalo em potencial já estava se espalhando para além das paredes de vidro daquele salão. O negócio de 50 milhões de reais tinha acabado de virar um reality show corporativo. O efeito daquela única pergunta começou a se espalhar pelo ambiente. A confiança que antes preenchia a sala havia evaporado completamente. Agora, o que restava era um ar de suspeita e desconforto. Os sorrisos haviam desaparecido, substituídos por expressões sérias e preocupadas. O silêncio que se instalou não era mais de expectativa pela celebração do contrato, mas um silêncio pesado de julgamento. A credibilidade de Roderico e de sua empresa estava desmoronando a cada segundo que Maximilian passava em silêncio, analisando os dados em sua tela. Cada rosto naquele salão, de uma forma ou de outra, registrava a queda. Avelina observou tudo, percebendo que a verdade, uma vez dita no lugar certo e na hora certa, era mais poderosa que qualquer cifra. O silêncio no salão do 47º andar era total. Todos os olhos estavam fixos em Maximilian Rothschild, que finalmente levantou o rosto da tela brilhante de seu tablet. Sua expressão era séria, seus lábios formavam uma linha reta. Ele olhou primeiro para Roderico, que se encolheu sob o peso daquele olhar, e depois para Avelina, que se manteve firme, apesar do medo que a consumia. Senhor Vasconcelos, começou Maximilian, e sua voz, embora ainda calma, tinha uma nova firmeza. Eu estive a rever os relatórios de projeção de custos que a sua diretoria nos enviou. Encontrei aqui várias menções a um plano de otimização do quadro de pessoal para o próximo trimestre. Ele fez uma pequena pausa, deixando as palavras no ar. Roderico engoliu em seco, o suor começando a brilhar em sua testa.
É um termo bastante vago, o senhor não concorda? Continuou Maximilian. No entanto, a acusação que esta senhora acabou de fazer dá um nome muito mais claro e direto a essa tal otimização. Ela chama de demissão em massa. Roderico tentou falar, gaguejando. Senhor Rothschild, eu posso explicar. São apenas projeções, cenários. Nada foi decidido. É uma questão de interpretação. Maximilian ergueu a mão novamente, calando-o no mesmo instante. Ele então se levantou, um movimento que atraiu a atenção de todos na sala, e olhou para os presentes, um por um. Senhoras e senhores, disse ele, agora com a voz mais alta, para que todos, inclusive os jornalistas, pudessem ouvir perfeitamente. O meu grupo empresarial possui um código de conduta muito rigoroso. Nós não investimos em empresas que constroem seu lucro sobre a instabilidade e o desrespeito para com seus funcionários. Para nós, o capital humano é o nosso bem mais valioso. Ele olhou novamente para Roderico com uma expressão de profunda desaprovação. Portanto, eu não posso, em sã consciência, prosseguir com este negócio sob as condições atuais. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Roderico Vasconcelos parecia que ia desmaiar. A ambição de sua vida, o negócio que o tornaria ainda mais rico e poderoso, estava se desfazendo diante de seus olhos por causa de uma faxineira. A armadilha que ele preparou para as funcionárias tinha se fechado sobre ele. Sendo assim, Maximilian declarou, e sua voz agora era firme e carregada de uma autoridade final, que não permitia qualquer tipo de discussão. A assinatura deste contrato está suspensa, a não ser que uma nova cláusula seja redigida e incluída neste exato momento. O advogado de Maximilian se aproximou rapidamente. Senhor, incluir uma nova cláusula agora vai atrasar todo o processo. Teremos que passar por uma nova revisão jurídica. Prefiro um negócio atrasado e correto a um negócio rápido e sujo, respondeu Maximilian, sem sequer olhar para o advogado. Seus olhos estavam fixos em Roderico. A condição é simples. Insistimos na inclusão de uma cláusula de estabilidade de emprego para todos os funcionários desta empresa, de todos os níveis, por um período mínimo de 2 anos. E, adicionalmente, exigimos a criação de um plano de total transparência nas comunicações internas, que será auditado diretamente pela minha equipe. A inversão de poder foi total e imediata. O comprador, que antes era o convidado de honra, agora ditava as regras. Roderico, o anfitrião triunfante, era agora um réu em seu próprio tribunal. Avelina sentiu as pernas fraquejarem. A força que a manteve de pé até aquele momento pareceu abandoná-la. As lágrimas que ela segurou com tanta força finalmente vieram, escorrendo por seu rosto. Mas não eram lágrimas de medo ou de tristeza. Eram de alívio. Um alívio tão profundo e avassalador que a deixou sem ar. Ela tinha esperado ser demitida, humilhada, arrastada para fora daquela sala. Em vez disso, ela tinha sido ouvida. A justiça, uma palavra que parecia tão distante de sua realidade, tinha acabado de se manifestar da forma mais inesperada possível. A ordem de Maximilian Rothschild desencadeou uma atividade frenética e desordenada ao redor da mesa de Mogno. O clima de celebração havia se transformado em uma sala de gerenciamento de crises. Os advogados que antes cochichavam em cantos discretos, agora se aglomeravam em volta do tabelião, falando em tons urgentes e baixos. Dr. Caetano, precisaremos redigir um adendo contratual de efeito imediato, disse o advogado principal de Maximilian, já pegando um laptop de sua pasta. A cláusula deve especificar a estabilidade de 2 anos para todos os funcionários, sem exceções. O tabelião, Dr. Moreira, que parecia ter visto de tudo em sua longa carreira, apenas ajustou os óculos e pegou uma folha de papel timbrado de sua maleta. Certamente. Podem ditar os termos. Eu farei a anotação formal para que seja anexada ao contrato principal antes de qualquer assinatura. Enquanto a nova realidade do negócio era escrita à caneta,
Roderico Vasconcelos assistia a tudo de sua cadeira, completamente paralisado. Ele parecia um rei destronado, observando seu castelo ser desmontado peça por peça. Seu rosto não tinha mais cor. Seus ombros estavam caídos. O homem arrogante e todo-poderoso de minutos atrás havia desaparecido, dando lugar a uma figura encolhida pela humilhação. Ele se inclinou na direção de Elisário Drummond, seu cúmplice, que parecia igualmente devastado. Acabou, Elisário, Roderico sussurrou, a voz rouca e cheia de derrota. Tudo o que planejamos. Acabou. Elisário balançou a cabeça lentamente, sem olhar para Roderico, seus olhos fixos em um ponto qualquer da mesa. Eu avisei, Roderico. Eu disse que era um risco muito grande, que uma mentira dessas poderia nos destruir. Nesse momento, Maximilian, que supervisionava o trabalho de seus advogados, ergueu os olhos e falou diretamente com Roderico, a voz fria e cortante. A propósito, Sr. Vasconcelos, havia um item nas nossas negociações referente a um bônus de performance para o senhor, no valor de 5 milhões de reais, atrelado à conclusão bem-sucedida deste negócio nos termos originais. Roderico levantou a cabeça, um último pingo de esperança desesperada em seus olhos. Este bônus, obviamente, está cancelado, concluiu Maximilian de forma definitiva. Foi nesse instante que os flashes das câmeras dos jornalistas dispararam. Eles não tentaram mais ser discretos. Capturaram o momento exato da queda. O rosto de Roderico se contorcendo em uma expressão de pura agonia ao ouvir sobre seu bônus perdido. Capturaram a imagem de sua arrogância corporativa se quebrando em público. Cada flash era um registro de sua humilhação, que seria a manchete dos jornais de economia no dia seguinte. A mentira que ele contou, a crueldade que ele planejou, tudo estava sendo pago ali, à vista de todos, com a moeda da vergonha pública. Maximilian, então, voltou seu olhar para Elisário Drummond. Não disse uma palavra. Apenas o encarou por longos segundos, com uma expressão de profunda reprovação. Era o olhar de um juiz para um cúmplice silencioso. Em seguida, Maximilian fez um sinal discreto para um de seus assessores e disse em voz baixa, mas audível para quem estava perto: quero uma revisão completa da estrutura de gestão desta empresa assim que assumirmos, começando pelos diretores. A mensagem era clara. Elisário seria rebaixado ou, mais provavelmente, demitido. Sua cumplicidade silenciosa não passaria impune. Avelina observava tudo, as lágrimas em seu rosto já secando. O sentimento de alívio dava lugar a uma sensação de irrealidade. Ela, a faxineira invisível, tinha provocado tudo aquilo. Com uma única pergunta, ela havia exposto a verdade e derrubado um homem que se achava intocável. Não sentia alegria pela desgraça dele, mas sim um profundo senso de que a justiça, por mais rara que fosse, às vezes encontrava um caminho para acontecer. Ela viu o poder mudar de mãos, viu a arrogância ser punida e entendeu que naquele dia, naquele salão, algo muito maior do que um contrato havia sido assinado. Uma lição havia sido ensinada. Depois de um período de atividade intensa, a agitação na sala finalmente diminuiu. O adendo foi redigido, revisado às pressas e assinado por um Roderico Vasconcelos de ombros caídos e por um Maximilian Rothschild de expressão séria. Não houve apertos de mão para as câmeras, nem sorrisos, nem discursos. Assim que a última assinatura foi registrada pelo tabelião, Roderico e Elisário se levantaram e saíram quase correndo do salão, sem olhar para ninguém. A saída deles foi silenciosa, a saída de dois homens derrotados. Os jornalistas, percebendo que o espetáculo principal havia terminado, começaram a guardar seus equipamentos, conversando entre si em voz baixa, com a excitação de quem sabia ter uma história exclusiva e poderosa nas mãos. Os advogados organizavam os papéis, o alívio de ter evitado um desastre completo estampado em seus rostos.
Avelina permaneceu em seu canto, sentindo-se deslocada. A adrenalina que a sustentou começava a passar, deixando para trás um cansaço profundo. Sua primeira intenção foi simplesmente pegar seu balde e seu pano e sair dali da forma mais discreta possível, voltar a ser invisível. Mas, quando ela se virou para fazer isso, ouviu uma voz calma, chamando-a. Senhora, por favor, espere um momento. Era Maximilian Rothschild. Ele caminhava em sua direção, sozinho. Avelina parou, o coração voltando a bater um pouco mais rápido, mas desta vez, por um motivo diferente. Desculpe a minha falta de educação mais cedo, disse ele, parando a uma distância respeitosa. Em meio a tudo isso, não tive a oportunidade de perguntar. Qual é o seu nome? Avelina. Ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. Avelina, ele repetiu com um leve sorriso. O que a senhora fez aqui hoje, Avelina, exigiu uma coragem que eu raramente tenho a oportunidade de testemunhar neste meio, uma coragem imensa e, mais do que isso, uma integridade admirável. Avelina sentiu o rosto esquentar e olhou para as próprias mãos, sem saber o que dizer. Eu só pensei nas minhas colegas, no que era certo. E é exatamente por isso, disse Maximilian, e seu tom era sincero. Pessoas que fazem a coisa certa, especialmente quando é a coisa mais difícil a se fazer, são o maior ativo que uma empresa pode ter. O que o Sr. Vasconcelos não entendeu é que a base de uma companhia não são os contratos ou os números, são as pessoas. Ele estendeu um envelope branco na direção dela. Isto é para a senhora. Avelina hesitou, olhando para o envelope e depois para ele, confusa. O que é isso? É uma proposta, explicou ele. Como eu disse, nós valorizamos a integridade e o potencial. Gostaríamos de investir no seu. Sei que pode parecer repentino, mas dentro deste envelope há a matrícula paga para um curso técnico em administração. E também há uma proposta para um novo cargo que estamos criando. Uma posição como representante dos funcionários operacionais, alguém que possa ser a ponte entre a equipe e a nova diretoria. Alguém em quem as pessoas confiem. Avelina ficou sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Um curso, um novo cargo. Ela olhou para as próprias mãos, que por tantos anos só seguraram vassouras e panos de chão, e agora seguravam um envelope que continha a promessa de uma vida nova. Eu não sei o que dizer, senhor, ela gaguejou, finalmente pegando o envelope. Eu sou só uma faxineira. A senhora era uma faxineira, corrigiu ele com gentileza. Hoje, a senhora provou que é uma líder. O curso vai lhe dar as ferramentas técnicas. A qualidade mais importante, o caráter, a senhora já tem. Pense nisso, por favor. Ele concordou com a cabeça uma última vez e se afastou, juntando-se à sua equipe. Avelina ficou parada por mais um minuto, segurando o envelope contra o peito. Lentamente, ela se virou e caminhou em direção ao elevador. Quando as portas se fecharam, ela se olhou no espelho. A imagem que viu não era mais a da mulher curvada e invisível. Ela viu Avelina, uma mulher cansada, com os olhos um pouco vermelhos, mas com a coluna reta. Seu celular vibrou no bolso. Ela o pegou e viu uma mensagem de Zoraide no grupo das funcionárias. Avelina, é verdade o que estão falando aqui embaixo? Que você enfrentou o chefão e salvou nossos empregos? Em seguida, outra mensagem, de Nivalda. Amiga, nós não sabemos o que você fez, mas obrigada. Do fundo do meu coração, obrigada. Uma após a outra, as mensagens começaram a chegar. E pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno, ainda que tímido, surgiu no rosto de Avelina. A verdade a havia tirado da invisibilidade e a esperança, agora, iluminava o seu caminho para casa. Um ano depois, o elevador panorâmico deslizava silencioso até o 47º andar, mas desta vez Avelina não sentia o frio na nuca.
O ar-condicionado ainda soprava com a mesma intensidade, mas ela mal notava. Em suas mãos, em vez de um pano de limpeza, ela segurava um tablet. Suas roupas não eram mais o uniforme cinza, mas uma calça social escura e uma blusa de cor clara, simples e profissional. Ela não estava ali para limpar, estava ali para uma reunião. Ao sair do elevador, ela cumprimentou a recepcionista com um sorriso e um bom dia, e seguiu pelo corredor de pisos de carvalho que um dia ela mesma lustrou. Antes de entrar na sala de reuniões, ela fez um desvio e desceu até o refeitório dos funcionários no subsolo. O espaço, que antes era pequeno e abafado, havia sido reformado e ampliado. Zoraide estava sentada em uma das mesas novas, tomando um café antes de começar seu turno. Ao ver Avelina, ela abriu um sorriso largo. "Avelina, que bom te ver por aqui", disse Zoraide. "Antes que eu me esqueça, o pessoal do turno da noite pediu para eu te falar sobre o horário do transporte fretado. Com a mudança na linha do metrô, o último ônibus está ficando muito cheio. Será que tem como a gente rever isso?" Avelina pegou seu tablet e fez uma anotação. "Claro, Zoraide, pode deixar. Vou levantar os custos de um horário adicional e apresentar o pedido na reunião de amanhã com a diretoria. Obrigada por me avisar." "A gente que agradece, Avelina. É bom ter alguém que nos ouve", respondeu Zoraide, e a sinceridade em sua voz ainda emocionava Avelina, mesmo depois de um ano. Ela se despediu e voltou para o 47º andar. Na porta da grande sala de reuniões, encontrou Maximilian Rothschild, que saía de outra sala. "Avelina, bom dia", disse ele com um aceno de cabeça respeitoso. "Pronta para a reunião de planejamento?" "Bom dia, Sr. Rothschild." "Sim, estou pronta", respondeu ela, com uma confiança tranquila que ela mesma ainda se surpreendia em ter. "Ótimo. O seu relatório sobre a satisfação da equipe no último trimestre foi muito esclarecedor. Continue o bom trabalho", disse ele antes de seguir para a sala. Avelina respirou fundo e entrou. A mesa de mogno continuava no mesmo lugar, mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia mais medo nem arrogância no ar, apenas negócios. Naquela noite, em seu apartamento, a luz do abajur iluminava os livros e as anotações de Avelina espalhados pela mesa da sala. Ela estava terminando seu curso de administração e se esforçava para conciliar o trabalho e os estudos. Amélia saiu do quarto já de pijama e lhe deu um beijo na testa. "Mãe, a senhora não para nunca. Já passa das 10 da noite. Avelina sorriu e tirou os olhos dos livros. "É um cansaço bom, minha filha. É o cansaço de quem está construindo alguma coisa. E você? Como foi na prova de matemática que você estava com medo?" Amélia abriu um sorriso orgulhoso. "Tirei 9. Eu tenho que me esforçar bastante, não é? Tenho que ser parecida com a minha mãe." Ouvir aquilo ainda era o maior de todos os prêmios. Avelina sentiu os olhos marejarem. A visão que tivera naquele dia terrível, a visão de uma filha orgulhosa, era agora a sua realidade diária. Mais tarde, depois que Amélia foi dormir, Avelina foi até a janela da sala. Olhou para as luzes da cidade, pensando em como sua vida havia mudado. Soube por boatos que Roderico Vasconcelos nunca mais conseguiu um cargo importante em nenhuma grande empresa. O escândalo havia manchado sua reputação para sempre. Mas ela raramente pensava nele. Seu pensamento estava no presente, na estabilidade que podia oferecer à sua filha, em suas colegas que trabalhavam com mais dignidade, em seu próprio futuro, que parecia tão maior e mais brilhante. Ela se lembrou da mulher assustada que se escondia atrás de uma poltrona e sentiu uma imensa compaixão por ela. Aquela mulher, com seu simples ato de coragem, não salvou apenas 30 empregos. Ela salvou a si mesma e construiu um novo começo sobre os alicerces da verdade e da esperança. Para toda mulher que já se sentiu invisível, silenciada por um uniforme ou por uma função que a fazia sentir-se menor do que realmente é,
Para cada pessoa que, por medo de perder o pouco que tem, já pensou em se calar diante de uma injustiça, acreditando que sua voz era pequena demais para ser ouvida. Para todo líder que, do alto de seu escritório e de sua posição, corre o risco de esquecer que o verdadeiro valor de sua empresa está nas pessoas que a constroem todos os dias, nos corredores, na limpeza, na base. A história de Avelina nos mostra uma das verdades mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais esquecidas da vida. O valor de um ser humano nunca é medido pelo cargo que ocupa, mas pela coragem que demonstra e pela integridade que possui. Ela nos ensina que uma única voz, quando armada com a verdade, pode ser mais forte do que um contrato de milhões. Pode abalar as estruturas da arrogância e expor as mentiras escondidas em salas de reuniões luxuosas. A coragem de Avelina não nasceu do poder ou da influência, mas da empatia, da lembrança do rosto de suas amigas e da promessa feita à sua filha. Ela também nos ensina que a verdadeira liderança não é sobre dar ordens, mas sobre saber ouvir. Um homem pode, sim, parar o mundo dos negócios, suspender uma assinatura milionária e escolher fazer a coisa certa. Maximilian Rothschild nos mostra que o poder se torna nobreza quando é usado para proteger os vulneráveis e para restaurar a justiça, provando que a ética pode e deve ter um lugar no topo. Que esta história seja um lembrete de que ninguém é apenas um auxiliar ou apenas um detalhe em uma planilha. Cada pessoa carrega uma história, uma família, sonhos e uma dignidade que não pode ser precificada ou descartada por conveniência. E nos mostra, acima de tudo, que um novo começo pode surgir da nossa maior provação. A mesma coragem que nos faz arriscar tudo é a que pode nos abrir as portas para um futuro que nunca imaginamos ser possível. Um futuro com um novo cargo, um curso, o respeito dos outros e, o mais importante, o nosso próprio respeito. Não deixe que o medo da consequência o impeça de lutar pelo que é correto. Não permita que a indiferença do mundo o convença de que você é invisível. Às vezes, um único passo para fora da sombra, uma única pergunta feita na hora certa, é o suficiente para reescrever não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!